Pessoal, passando aqui para gravar o primeiro vídeo do Trilhas 2 para vocês. Alguns já receberam, outros estão por receber. Também postei em PDF lá para vocês no mural do Google Classroom. Vou postar as primeiras 5 atividades para vocês, tá? Então é isso aí. Vamos lá. Então a primeira atividade, essas 5 primeiras, na verdade, é uma revisão do Trilhas 1, tá bom? Ela está em cima de números inteiros. Então, essa reta numérica nós já conhecemos, já estudamos. À direita, os positivos, à esquerda, os negativos. Aqui é importante a gente relembrar o seguinte: quanto mais próximo do zero, o número é maior. Não pode esquecer disso. Quanto mais próximo do zero, o número é maior. Porque comparando números positivos, vocês entendem bem quem é maior. Entre 2 e 6, o 6 é maior. Agora, tipo, menos 2 e menos 7, quem é o maior? O maior é o menos 2, porque está mais próximo do zero. Isso não pode esquecer, tá bom? Então vamos lá. Ele deu aqui um pequeno texto, explicou quantas unidades está andando. E aqui ele passou algumas continhas para vocês que eu vou postar lá no Google Classroom. Então eu tenho 4 positivos com 2 positivos, quanto que dá? Se eu devo 3 e eu devo 1, quanto que dá? Se eu tenho 3 e eu devo 3, facinho. Eu não tenho nada e eu devo 4. Como é que fica? É aquela ideia, né, de positivo, negativo, eu devo, eu tenho, ou crédito e débito. É só associar o que nós fizemos no Trilhas 1 e na sala de aula também. Os números inteiros no nosso cotidiano. Então ele passa aqui também um pequeno texto, depois ele vem. Então leiam o texto atentamente, tá? E aqui eu friso para vocês, ó, atenção entre 13 e 10. E o alerta é abaixo de 10. Aí ele deu as datas e deu a temperatura, tá bom? A temperatura e ao lado sensação térmica, tá bom? Lembrando que sensação térmica está relacionada ao que o corpo da gente sente, tá bom? Então vamos lá. Qual a diferença entre temperatura e sensação térmica? Aqui eu vou deixar para vocês pesquisarem, responderem, bem simplesinho. Você já sentiu uma sensação térmica diferente da temperatura real? É pessoal também, uns já sentiram e outros não. Aqui sim, ó. Qual foi a variação? Variou da temperatura entre 21 e 27. Quantos graus entre o dia 21 entre o dia 27? Aí você vai lá na tabelinha 21 e 27. Verifique se é temperatura ou se é sensação. Ó, da temperatura, ó, entre 21 e 27. Entre 21 e 27, fique atento aqui também, ó, que aqui ele fala em atenção e alerta para você não responder errado. Deixa eu grifar aqui para vocês. Ó, fica alerta com isso aqui. Então, a Gabriela, assistindo aos noticiários, identificou que a cidade de Campos do Jordão registrou uma temperatura abaixo de zero no dia 27. Isso quer dizer temperatura negativa. Os termômetros da cidade registraram menos 0,4 graus Celsius. Novamente ele pergunta, qual a variação de temperatura no dia 27/5 entre São Paulo e Campos do Jordão? Facinho, é só ler. Entre São Paulo e Campos do Jordão. Interpretação de texto aí, tá bom? A Gabriela estava curiosa em saber mais a respeito das temperaturas negativas. Diante da geladeira, ela pensou a respeito da formação do gelo e do congelamento dos alimentos. Verificou que as temperaturas do congelador podem ser ajustadas entre 1 e 6. O congelador dela, então, só chega a 6 negativos. E o congelador dela estava em -4. Ao realizar uma pesquisa, descobriu que há uma recomendação para armazenamento do sorvete a uma temperatura de -18. Se o congelador de Gabriela chegasse aos 1018, quantos graus ainda faltariam para chegar a essa temperatura? Então veja, ela está onde?
No -4 o congelador dela. O congelador dela chega no -6. Ó a pegadinha aí, toma cuidado. Quantos graus ainda faltariam para chegar a essa temperatura? Ela está, olha bem o texto, hein? O congelador dela está em -4. Do -4 ao -18. Os gols do Campeonato Brasileiro de 2019. Essa tabelinha aqui, nós fizemos uma bem semelhante na sala de aula do livro didático, tá bom? Então aqui ele deu primeiro, o clube, quantos gols marcou, quantos gols sofreu e o saldo. Lembrando que o saldo de gols é a diferença entre o que ele marca e o que ele sofre. E quando o saldo de gols está negativo, significa que o time sofreu mais gols do que marcou. Analisa a tabelinha e vamos responder. Por que as representações de saldo de gols dos clubes do Goiás e do Avaí são diferentes das representações dos saldos de gols do Flamengo e do Corinthians? Por que está diferente? É só ir lá e responder. Bem simples também. Ó, por que está diferente? Lembrando que o saldo de gols é a diferença entre os dois. Quando está negativo, é porque o time sofreu mais. Quem tem o melhor saldo? É só olhar lá os negativos também. É só analisar quem está melhor na tabela. Lembra da comparação. Quem está mais perto do zero é maior, tá bom? A diferença entre os gols marcados entre o primeiro e o 10º colocado na tabela do campeonato. Quem é o primeiro e quem é o 10º? A diferença dos gols marcados, ó. Gols marcados. Olha bem o texto, leiam atentamente, tá? Aqui o português está na frente da matemática. Quantos gols o clube do Goiás terá que marcar para igualar os gols do Corinthians? Ora, olha lá quantos gols ele marcou e quantos gols o Corinthians tem. E você vai fazer a continha de menos para ver quantos gols o Goiás tem que fazer para igualar. Quantos gols o último clube da Série A teria que marcar nesse campeonato para ficar com o melhor saldo de gols? Presta atenção então, ó. Quantos gols o último clube, você vai pegar o último que está na tabelinha, teria que marcar para ficar com o melhor saldo? Olha o melhor saldo. É análise, entendeu? Pega o último, vai até o primeiro e vê a diferença para igualar, ficar igual. Não, minto, igualar não, tem que ficar melhor, então é mais um. Será que ficou claro essa para vocês? Acredito que sim, ó. Quantos gols o último clube da Série A? Quem tá aqui no último lugar? O último lugar é o 20º, é o Avaí. Tá aqui, ó. Tá com saldo de -44. Melhor no saldo de gols, ó. Do -44. Quem tem o melhor saldo de gols aqui é o Flamengo. Então ele tem que -44 até o 49 positivo. E soma mais um, porque não pode igualar, tá bom? Facinho. Se o Avaí tivesse sofrido o mesmo número de gols que o Corinthians. Analise então o Avaí e o Corinthians. Qual seria o seu saldo de gols? É só alterar lá. Ó. Se o Avaí tivesse sofrido o mesmo número de gols que o Corinthians, qual seria o seu saldo de gols? Basta você ir na tabelinha e alterar para você ver a resposta daqui. A mesma coisa aqui, qual a diferença do saldo de gols entre o Goiás e o CSA? Explique como você pensou, como você fez a continha, como você calculou. Também está simples aqui. Novamente, números inteiros. Aqui é legal. Foi realizado um campeonato de atletismo em uma escola, na corrida de 100 metros rasos. Foi estabelecido que cada estudante deveria percorrer um trecho num tempo mínimo de 20 segundos. Se ele ou ela conseguisse realizar a prova no tempo determinado, ganhava um ponto. Caso contrário, perderia um ponto. Assim, o ganhador da competição seria quem conseguisse o maior número de pontos. Complete a tabela. Completa a tabela de pontos do primeiro e do segundo dia. Posteriormente, complete o saldo total e diga se há um vencedor. Então, vejamos aqui. O resultado está aqui.
ganhou, perdeu o saldo. O Lucas ganhou 3, perdeu 2. Qual é o saldo do Lucas? Se ele ganhou 3 e perdeu, ele vai ter um saldo de... Não vou fazer. Suponha que ele tenha aqui 5 e aqui 2. Se fosse ganhou 5, perdeu 2, saldo de 3. Aqui, ganhou, não perdeu nada. Qual é o saldo dele? 5. Tá bem simples. Ó, ganhou 1, perdeu 4. Opa, perdeu mais do que ganhou. Então o saldo dele é negativo, tá? Negativo aqui. Aqui, ó, ganhou 4, só perdeu 1. Completa. Completa. No segundo dia, a mesma coisa. Completa aqui com o saldo. Agora aqui ele quer o saldo total. Saldo total desse com esse. Desse com esse. Saldo total nos 2 dias. Esse com esse. Beleza. Completou a tabelinha, bonitinho. Toma só cuidado para completar a tabela para não errar. Se você não errar na tabela, você vai responder certo. Eu vou postar uma atividade lá para vocês, igualzinha essa daqui, tá bom? Igualzinha, igualzinha, para ver se vocês completaram certinho lá no Classroom. A última atividade também, ó, a Isabela estava devendo 540, beleza. Depois ela foi lá, ela tinha um cheque especial, ela precisava de mais dinheiro, sacou no caixa eletrônico 130. Então ela foi lá e tirou mais 130. Ora, se eu devo 540 e eu devo 130, então eu devo 670. Lembra da regrinha de sinais. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e tira. Ou eu devo e eu tenho. Tá na mesma. Por que o resultado é um número inteiro negativo? Ora, por que que é? Tá devendo tudo aí, né? Qual a operação realizada para se obter o resultado? Vocês vão falar a operação. No dia seguinte, foram creditados 2.500. Olha bem, ela tinha lá, estava devendo isso aqui. No dia seguinte, ela colocou R$ 2.500, referente ao salário. Ela fez a seguinte operação para compreender o seu novo saldo. Qual a operação realizada para se obter o resultado de 1.830? Que operação eu tenho que fazer para chegar nesses 1.830? Por que a conta bancária de Isabela ficou com saldo positivo? Gente, muito simples, né? Olha lá, depois ele vai brincando. Ó. Se ao invés de 2.500, o salário completo, fossem depositados apenas 500, como um vale, uma parte do salário, qual seria o saldo da conta dela? Então, no lugar dos 2.500, você vai lá e soma só os 500. Lembrando que ela está devendo 670. Como é que vai ficar a conta dela? Positivo, tanto, devendo, tanto, é só responder aqui. E como você fez a continha, também fácil, usando as mesmas estratégias dos itens anteriores, como você resolveria a operação embaixo? Então aqui, eu devo 2.829 e eu tiro 4.550. Como é que você vai fazer para resolver essa continha aqui? Então veja, você tem no banco 2.829. Aí você dá um cheque de 4.550. Como é que vai ficar seu saldo? Com quanto de dinheiro? E que operação você vai fazer? Lembra, quando não tem sinal, o sinal é sempre positivo. Meu Deus, essa luzinha está me traindo. Aqui. Ó, eu tenho 2.829 e vou tirar 4.550. Que operação você vai fazer para saber como é que ficou a conta dela? E aqui ele pergunta: você vai usar a adição ou a subtração? E dá o resultado. Ó, o resultado dessa operação é um positivo. O resultado dessa operação será um número inteiro positivo ou um número inteiro negativo. Justifique sua resposta. Vai ficar positiva a conta dela ou negativa? E por quê? Bom, tá ficando longo. A próxima atividade fica melhor, que aí a gente vai começar a trabalhar novamente com o plano cartesiano e depois com o esquadro, com os ângulos, né, e fica um pouquinho diferente do trilha zoom.
Eu acho que nessa primeira parte. Pera aí, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Então, acho que nessa primeira parte vocês não terão dúvidas para responder. Se tiver alguma dúvida, a gente faz um plantão online. Tá bem simplesinho, bem fácil mesmo, tá bom? Já vínhamos trabalhando essas aulas na sala e também já vínhamos trabalhando no Trilha Zoom com alguns vídeos. Por hora é só, até o próximo vídeo, tá pessoal?